Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a parte 2 do Grandes Esperanças. Bom, e pra quem caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não tem menor noção do que a gente tá falando, assistam a primeira parte aqui, tá, gente? Entrem nesse linkzinho aqui e assistam a primeira parte pra vocês ficarem por dentro da história do Grandes Esperanças. Nessa segunda parte, o Pip ele vai viajar pra Londres pra tratar da fortuna dele com o Sr. Jaggers. Chegando lá, ele também vai conhecer o braço direito do Sr. Jaggers, que é o Wemmick. Ao longo dessa segunda parte, a gente vai percebendo que o Sr. Jaggers, ele, mesmo sendo um cara muito frio, muito sem sentimento, e inclusive até bem nojentinho, ele ao mesmo tempo é um cara justo e honesto também, porque ele podia muito bem pegar essa grana aí do Pip, ficar para ele pelo menos alguma parte, já que ele é o único responsável pelo dinheiro, e mesmo assim ele não faz isso, ele continua na honestidade dele. Por mais que ele defenda bandido, criminosos, ele ainda assim se mantém honesto e ético na profissão dele, sabe? E um nojentinho, eu digo que ele é nojento porque, às vezes, quando ele aperta a mão de uma pessoa que ele não acha muito legal, ele vai lá e imediatamente lava as mãozinhas dele e com o paninho dele seca, porque ele tem nojo. Então ele é bem nojentinho nesse sentido. Já o braço direito do Sr. Jaggers, o Wemmick, ele é também, de uma certa forma, frio. Só que a gente vai descobrindo ao longo da história de que ele não é frio daquele jeito sempre. Ele é frio daquele jeito na profissão dele. Porque a profissão dele é uma coisa meio... Como é que a gente pode dizer? Ele tá lidando ali com pessoas ruins, marginais às vezes, e, bem ou mal, ele está no lugar, no ambiente de trabalho dele. Então, ele consegue divisar muito bem, separar muito bem o lado profissional dele, que é aquela coisa na frieza, onde ele faz tudo que é mandado, tudo que ele tem que fazer, sem questionar muito, mas, ao mesmo tempo, ele saindo do ambiente de trabalho dele, indo para a casa dele, ele já é outra pessoa. Ele pode ser, finalmente, ele mesmo, que é um cara sensível, um cara que tem um pai idoso, que a gente vai conhecer ao longo da história, que é um encantador, o pai dele é meio surdinho, então a gente tem que falar alto com ele. Ele gosta muito que a gente fique acenando para ele, concordando, sabe? Fazendo para ele, assim, aí ele fica fazendo em troca. Isso aí se deixar por 24 horas. Então, assim, é muito bonitinho, sabe? A casa do Wemmick e a família que ele tem lá, porque além do pai também tem uma moça que volta e meia visita o Wemmick e que dá a entender que eles têm um relacionamento. A gente fica sabendo desse outro lado do Wemmick porque o Pip e o Wemmick vão criando laços de amizade ao longo da história, e o Pip volta e meia vai visitá-lo nesse palacete, nesse mini palácio, mini castelo que o Wemmick mora com o pai e que recebe, vez ou outra, essa senhora que é uma amiga íntima dele. Mas enfim, o que fica decidido quando o Pip vai para Londres é que ele vai morar com a família Pocket, que são os parentes da Sra. Havisham. E é nesse período que ele vai morar com os Pockets que ele conhece o futuro melhor amigo dele, que é o Ebert. Na verdade, ele não conhece o Ebert ali. Ele se dá conta que ele já conhecia o filho do casal e que se tratava daquele menino que um dia ele brigou nos jardins da casa da Sra. Havisham. O Herbert é um grande amigo do Pip porque ele é realmente um cara muito honesto, ele é muito honrado. Ele perde boa parte do dinheiro que ele tinha e ainda assim ele se predispõe a ajudar o Pip a saber tudo sobre a alta sociedade, como se comportar, não só nas reuniões, mas perante a mesa também, né? Os pratos, os talheres, tudo. Ele ensina tudo ao Pip e na maior boa vontade do mundo. E por isso eles se tornam grandes amigos. E é através do Herbert também que o Pip vai ficar sabendo sobre a história da Sra. Havisham e da Stella. Como foi que a Stella foi parar na casa da Sra. Havisham. E por que também a Sra. Havisham é uma mulher tão amarga.
Mas eu não vou contar pra vocês o porquê, porque eu quero que vocês leiam o livro. Como o Sr. Pocket é um desses tipos de professores de meninos para eles aprenderem a ser da alta sociedade, de como eles devem se comportar, enfim. Ainda, enquanto o Pip tá morando na casa dos Pockets, ele vai conhecer dois meninos mais ou menos da idade dele. Um é o Startop, que é um cara super legal, simpático e que ele se dá bem. E o outro é completamente o oposto, que é o Drumlee. E vai ser um arquirrival dele daí por diante na história. O foco dessa segunda parte justamente é a gente analisar e ver o Pip se corrompendo. O que eu quero dizer com isso? É nessa parte que ele vai aprender tudo para ser da alta sociedade e esquecer por completo as origens dele. Inclusive, ele vai esquecer do Joey, ele vai esquecer da Biddy, ele vai esquecer de todo um passado e vai começar até a se envergonhar dele. Para vocês terem uma prova ainda maior do que eu estou dizendo, por exemplo, uma vez o Joey foi visitá-lo. E aí, o clima que tava não era muito legal. O Joey foi de todo o coração, aberto, e ainda assim ele foi com aquela camisa que ele vestia desde a primeira parte, aquela camisa de domingo, né? Aquela roupa toda emperectada, que ele não se sentia confortável, não se sentia bem. Isso pra dar prestígio, né, ao Pip, né? Pra dizer o quanto ele estava importante, o quanto ele era importante, inclusive, para ele próprio. Só que entre os dois não há mais aquela mesma coisa, porque o Pip simplesmente não consegue tratar o Joey bem. Não consegue mais tratar ele com aquela intimidade. Ele só consegue pensar na vergonha que ele tá passando com o Joey lá. E aí o Pip, ele acaba ficando um pouco, né, com aquele sentimento de culpa pelo que ele fez, né? Pela vergonha que ele sentiu e o quanto isso ficou na cara. E ele não tenha conseguido tratar o Joey, né, da mesma forma como sempre. Só que ele não conseguiu pedir desculpas pro Joey. Aí o que ele faz? Ele começa a comprar um monte de presentes pro Joey e ir mandando pra ele à distância. E visitar o Joey, que seria realmente o maior presente, ele não visita. Nessa visita que o Joey faz ao Pip em Londres, ele conta pro Pip que a senhora Havisham mandou um recado pra ele, dizendo que a Stella retornou para a cidade e que tá doida para reencontrá-lo. E aí, o que o nosso protagonista maravilhoso faz? Ele volta para a cidade natal várias vezes, vai visitar a Stella várias vezes, aquela menina que nunca quis saber dele, e ele não visita o Joey uma única vez sequer. O tempo vai passando e o Pip vai cada vez ficando mais obcecado por ter a Stella para ele. Quase que como se fosse uma propriedade em que ele fosse receber um dia por mérito. Ou seja, ele está aprendendo tudo na alta sociedade, ele está melhorando o desempenho dele, a educação dele, e por mérito ele vai receber como prêmio a Stella. E isso acontece mesmo com a Stella a cada encontro, afirmando para ele de que ela não ama ninguém e que é para ele se afastar dela o quanto antes. Numa dessas visitas do Pip à senhora Havisham e a Stella principalmente, ele presencia uma briga entre elas duas, onde a Stella diz que está cansada de todos aqueles mandos e desmandos da senhora Havisham e de todos os ensinamentos dela e aquela perturbação toda que a senhora Havisham fica no ouvido dela. Então ela diz que está cansada daquilo, a senhora Havisham chama ela de ingrata para baixo e ela fala, eu sou assim, eu não aprendi a amar. Aos poucos o Pip também vai notando, vai percebendo que a Stella está cada vez mais abrindo espaço para o rival dele, o Drumlee, que conhece ela e que está a cortejando. E ele, quando vê isso, vai ficando cada vez mais mal, mais triste por dentro. E a cada visita que ele faz, as coisas pioram e as esperanças dele vão ficando abaladas. Bom, se isso tudo já não fosse suficiente, ainda vai acontecer uma coisa que é a pior coisa que poderia acontecer com o Pip. Isso tudo que aconteceu até agora é pinto perto do que vai acontecer no final dessa segunda parte. Ele vai descobrir de onde realmente veio essa herança dele. E não vai ser uma notícia nada boa para o nosso protagonista. Gente, vou terminando por aqui, porque eu não quero dar muito spoiler da história, mas eu quero que vocês, por favor, procurem ler esse livro. Não é uma leitura que eu possa dizer que tenha gostado muito. Essa segunda parte, inclusive, eu acho que enrolou bastante, principalmente no início, mas que ela vale muito a pena ser lida
finalmente, para a gente poder chegar no final dela e saber ter essa revelação, é muito legal. E a terceira parte, que eu ainda tô lendo, já vou terminar, tá muito boa, bem melhor do que a segunda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, dêem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e comentem também, porque é muito importante, eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau.